Tenho esse prisma retangular em forma de tijolo ou aquário e ele é composto de cubos unitários. Cada um desses cubos tem um quarto de 1 metro por um quarto de 1 metro por um quarto de 1 metro. Dá para imaginar que isto é um quarto de 1 metro por um quarto de 1 metro por um quarto de 1 metro. Estes são o comprimento, a altura e a largura, ou a profundidade, como queira. Sabendo disso, como calculamos o volume desse prisma retangular? Imagino que tenha tentado. Tem algumas coisas para fazer. Podemos primeiro calcular o volume de cada cubo e depois ver quantos cubos tem. Vamos fazer isso. O volume do cubo unitário vai ser 1 quarto de 1 metro vezes 1 quarto de 1 metro vezes 1 quarto de 1 metro. Outra forma de representar é 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto metros cúbicos, que costuma ser representado com m elevado à terceira potência, metros cúbicos. 1 quarto vezes 1 quarto dá 1/16, vezes 1 quarto dá 1/64. Isto é igual a 1/64 metros cúbicos, ou 1/64 de 1 metro cúbico. Esse é o volume de cada um desses cubos unitários. Quantos cubos tem aqui? Dá para enxergar como duas camadas. A primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é a primeira camada. Essa primeira camada aqui. E temos a segunda camada aqui embaixo, com mais 8 cubos. 8 mais 8 dá 16. O volume total vai ser 16 vezes 1/64 de 1 metro cúbico, que vai ser igual a 16/64 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 quarto. Posso dividir o numerador e o denominador por 16. Isso é a mesma coisa que 1 quarto de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, esse é o nosso volume. Tem outras formas de calcular. Podemos calcular pelas dimensões: comprimento, largura e altura. A largura vai ser 2 vezes 1 quarto, que é igual a meio metro. A altura é a mesma coisa, 2 vezes 1 quarto de 1 metro, que dá 2 quartos ou meio de 1 metro. E o comprimento é de 4 vezes 1 quarto de 1 metro. 4 vezes 1 quarto é igual a 4 quartos, que é igual a 1 metro. Para calcular o volume, poderia ter multiplicado o comprimento pela largura e pela altura. Esses pontinhos são outra forma de representar a multiplicação em vez de usar esse x. O comprimento é 1, a largura é meio metro, então, vezes meio, e a altura é outra metade. Então, 1 vezes meio, isto vai ser igual a 1 quarto. Isto é 1 metro, isso é 1 metro, isso é 1 metro. 1 quarto de 1 metro à terceira potência, ou metros cúbicos. 1 quarto de 1 metro cúbico. Chegamos ao mesmo resultado, o que é muito bom.